Meu pai deu crédito ao meu meio-irmão pela minha ideia de negócio em todos os jantares familiares. Ele não fazia ideia de que eu já estava 3 passos à frente. Passei 2 anos desenvolvendo um serviço de assinatura para produtos de limpeza doméstica sustentável, enquanto trabalhava à noite em um centro de distribuição para pagar minhas contas. Meu pai sabia sobre isso porque, estupidamente, compartilhei minha empolgação com ele, mostrando o plano de negócios, as amostras de produtos e os mockups do site que desenhei sozinho. Ele acenou, disse que era interessante e, depois, mudou o assunto para falar sobre meu meio-irmão Bruno, que acabará de começar seu 3º ano de administração. Meu pai se casou com a mãe do Bruno quando eu tinha 15 anos e Bruno, 17. Desde o primeiro dia ficou claro quem era o filho dourado. Bruno estava estudando administração, eu estava perdendo tempo com arte antes de mudar para marketing. Bruno estava construindo conexões, eu estava brincando com ideias. Bruno era o futuro CEO. Eu era o tipo criativo que provavelmente trabalharia para alguém como Bruno algum dia. Meu pai literalmente disse isso na minha formatura da faculdade. Quando meu serviço de caixa de assinatura começou a ganhar força, 50 assinantes no primeiro mês, depois 200, depois 500, cometi o erro de mencionar no jantar de domingo. Meu pai se animou e começou a contar para todos como Bruno tinha tido essa ideia brilhante para produtos ecológicos e estava me ensinando sobre empreendedorismo. Bruno só ficou sentado, sorrindo, concordando, adicionando detalhes sobre uma suposta análise de mercado que teria feito. Corrigi eles imediatamente. Disse que era minha ideia, minha empresa, meu trabalho. Meu pai riu e disse que eu estava sendo sensível, que Bruno, obviamente, me inspirou com todo o seu conhecimento empresarial e merecia algum crédito. Bruno disse que estava apenas feliz em ajudar a família a ter sucesso. Minha madrasta acrescentou que era legal o Bruno estar me orientando. No próximo jantar familiar, meu pai apresentou meu negócio ao irmão dele como projeto do Bruno, do qual eu estava apenas ajudando. Quando mostrei os papéis de incorporação com meu nome, ele disse que papelada não significava nada, que ideias eram o que importava, e que Bruno vinha falando sobre modelos de negócios sustentáveis há anos. Bruno pulava com termos empresariais aleatórios, falando sobre escalabilidade e penetração de mercado, fazendo parecer que estava me orientando. Isso continuou por meses. A cada marco que eu alcançava, meu pai anunciava como conquista do Bruno. Quando fui aceito em um programa acelerador local, meu pai contou para todos que Bruno tinha conseguido me aceitar no programa com seu pequeno projeto. Quando ganhei uma competição de pitch, meu pai disse que o conceito do Bruno havia ganhado financiamento. Quando uma revista regional fez uma matéria sobre minha empresa, meu pai comprou 20 cópias para mostrar o sucesso do Bruno. Bruno nunca corrigiu ninguém, apenas aceitava os parabéns com falsa humildade. Tentei de tudo para obter crédito. Trouxe contratos com minha assinatura, fotos minhas em reuniões com fornecedores, depoimentos de clientes me agradecendo pessoalmente. Meu pai dizia que eu era o rosto da operação, mas todos sabiam que o Bruno era o cérebro. Ele realmente dizia às pessoas que eu era como porta-voz, enquanto Bruno fazia o trabalho real nos bastidores. Mesmo quando Bruno não estava lá, meu pai dizia que ele estava ocupado demais com coisas empresariais importantes para comparecer aos jantares familiares. O ponto de ruptura veio quando consegui uma oportunidade de apresentar para grandes investidores. Uma firma de capital de risco havia entrado em contato após ver minha matéria na revista e queria se reunir. Eu estava me preparando há semanas, refinando minha apresentação, praticando. Cometi o erro de mencionar isso no jantar, porque estava animado. Meu pai imediatamente chamou Bruno e começou a orientá-lo sobre como lidar com grandes investidores, dizendo que era a chance dele de levar a empresa ao próximo nível. Bruno começou a falar sobre como precisava revisar os números antes da reunião. Minha madrasta disse que estava tão orgulhosa do Bruno por construir algo do nada. Perdi a paciência e disse que Bruno não tinha nada a ver com a minha empresa. Meu pai ficou bravo e disse que eu estava sendo ingrato, depois de tudo que Bruno me ensinou. Disse que, sem a expertise do Bruno, eu seria apenas outro empresário fracassado com uma ideia fofa e sem senso empresarial. Ele realmente me proibiu de ir à reunião com os investidores sozinho, dizendo que eu me envergonharia e arruinaria a oportunidade do Bruno. Foi quando percebi que ele genuinamente acreditava nas próprias mentiras. A reunião com os investidores estava marcada para a terça seguinte. Não contei para mais ninguém, mas quando entrei na sala de conferência, Bruno já estava lá com meu pai. Eles ligaram para os investidores alegando ser os parceiros comerciais que eu havia mencionado. Bruno estava de terno, segurando a minha apresentação, com minhas amostras espalhadas na mesa. Meu pai apresentou Bruno como fundador e eu como assistente de operações.
A investidora principal, Sra. Silva, pediu esclarecimentos sobre os papéis. Bruno começou a apresentação, literalmente lendo dos meus slides. Mas, quando a Sra. Silva fez perguntas específicas sobre fornecedores, custos de fabricação e estratégia de aquisição de clientes, Bruno não tinha respostas, começou a inventar números que não batiam com a apresentação. Meu pai tentou intervir, mas a Sra. Silva me direcionou as perguntas. Expliquei cada número, cada relacionamento com fornecedor, cada decisão estratégica. Mostrei e-mails com fornecedores de 2 anos atrás, todos do meu endereço. Entreguei os documentos de incorporação com minha assinatura como fundadora única. A data mostrava 18 meses antes, quando Bruno ainda estava tendo aulas introdutórias de administração. Os investidores interromperam Bruno. O clima mudou. Perguntaram diretamente qual era o seu papel real. Ele gaguejou algo sobre ser consultor e mentor. Interrompi e disse que ele tinha 0 papel, nunca participou de reunião com fornecedor, nunca empacotou uma única caixa de assinatura, nem sabia que a empresa existia até eu mencionar no jantar 6 meses antes. A reunião terminou abruptamente. A Sra. Silva disse que me contataria diretamente para reagendar, sem partes adicionais presentes. Meu pai e Bruno me seguiram até a garagem. Meu pai gritou que eu havia humilhado Bruno e envergonhado a família. Respondi que a única pessoa que deveria estar envergonhada era ele, por mentir para investidores e tentar roubar crédito por 2 anos do meu trabalho. Entrei no carro e fui embora. Na manhã seguinte, a Sra. Silva me ligou, pediu desculpas pela confusão e disse que desejava seguir em frente com a negociação apenas comigo. Ela mencionou que minha capacidade de responder em detalhes sobre todos os aspectos do negócio deixava claro quem realmente o construiu. Senti-me profissionalmente vindicada, mas emocionalmente esgotada. Ignorei ligações do meu pai e mensagens da minha madrasta. Um amigo da faculdade, Riquer, me ligou após ver uma postagem raivosa do meu pai no Facebook sobre filhos ingratos. Contei tudo. Ele imediatamente se ofereceu para escrever uma declaração dizendo que me viu desenvolver a ideia no nosso último ano de curso, muito antes de Bruno sequer saber da empresa. Dias depois, Bruno apareceu no meu local de trabalho com um discurso pronto sobre nos apresentarmos como cofundadores. Peguei meu telefone e comecei a gravar a conversa. Disse a ele que não tinha nenhuma reivindicação sobre minha empresa e que, se continuasse mentindo, eu entraria com ação por fraude. Ele disse que eu estava destruindo a família por ego. Respondi que ele destruiu nosso relacionamento quando aceitou crédito pelo meu trabalho. Fui embora. Minha madrasta ligou, pediu que eu me desculpasse com Bruno e com meu pai. Disse que eu estava despedaçando a família por um mal-entendido. Pedi que ela nomeasse uma única contribuição concreta de Bruno. Ela não conseguiu. A reunião reagendada com os investidores correu perfeitamente. Respondi tudo com confiança, porque fui eu quem construiu o sistema. Recebi uma proposta preliminar de 200 mil euros por 15% de participação. Pedi o fim de semana para revisar com minha contadora. Pouco depois, descobri que Bruno havia colocado em seu LinkedIn que era cofundador e diretor de estratégia da minha empresa, listando responsabilidades que ele nunca desempenhou. Meu contador encaminhou para a advogada, que redigiu uma carta de cessação. Em 48 horas, o perfil do Bruno estava vazio. Meu pai me ligou gritando, dizendo que eu estava destruindo o futuro do Bruno. Esperei ele terminar e disse que, se Bruno quisesse ter sucesso, deveria criar algo dele, não mentir sobre o que eu construí. Fechamos o investimento na semana seguinte. Pedi demissão do turno noturno e, pela primeira vez, senti que um peso saía dos meus ombros. Contratei 2 pessoas, ampliei operações, cresci a base de assinantes, fechei parcerias com supermercados e construí uma equipe que realmente contribui para o negócio. Meu pai continuou tentando negociar um papel consultivo para Bruno. Não aceitei. Ele nunca se desculpou, apenas queria proteger a imagem do filho favorito. Hoje, minha empresa é sólida, lucrativa e sustentada por trabalho real, o meu e o da minha equipe. Meu relacionamento com meu pai existe à distância, sem drama, porque parei de tentar fazê-lo enxergar a verdade. Escolhi minha própria família, amigos, colegas e parceiros que respeitam o que construí. Às vezes, a família de sangue não celebra seu sucesso da forma que você esperava. Mas isso não torna o sucesso menos real, nem as conquistas menos válidas. O que importa é olhar ao redor e ver o que você construiu, com suas próprias mãos, sua própria visão e sua recusa obstinada em deixar outra pessoa pegar o que era seu.